Teologizando, um espaço para debater e compreender a palavra de Deus. Teologizando com a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Venha estudar teologia na FAESP. Informações: 11 2796 9122, 11 2796 9122, ramal 5, ou acesse www.faesp.org. No Instagram e Facebook, siga @faesp.teologia. Teologizando no ar. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Está entrando no ar o seu programa de todas as quartas-feiras, às 3 horas da tarde, o Teologizando com a FAESP. Queremos glorificar ao Senhor por mais uma semana, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos reunidos, nós aqui nos estúdios da Rádio RBC, com todos os nossos queridos irmãos, internautas e também aqueles que nos acompanham através do aplicativo da nossa rádio, a RBC. Louvamos a Deus pela vida dos nossos queridos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso querido e amado pastor presidente da nossa igreja, pastor José Wellington Costa Júnior, nosso vice-presidente, presidente da CGADB, que são também os diretores gerais da Faculdade Evangélica de São Paulo. Mandar um abraço todo especial ao querido pastor Elias Rangel Torralbo, nosso diretor executivo na FAESP. É a família FAESP que está trabalhando em prol do reino do Senhor Jesus Cristo nesta área tão importante que é a área da educação cristã. Louvar a Deus também pela vida do meu companheiro de todas as programações, também já dar aqui a oportunidade para que ele já fale a vocês. Querido professor Douglas Scarpe, seja bem-vindo. Amém, pastor Wilson Faraço, Deus abençoe a sua vida, irmã Luciana, que Deus abençoe também você, querido ouvinte, participante desse programa. Sejam muito bem-vindos. Essa programação está recheada. E se você me viu olhando para o celular, era porque eu estava compartilhando esta rica programação. E você pode fazer o mesmo. Eu estava compartilhando aqui com os alunos da nossa querida FAESP, estava compartilhando com os grupos aqui da minha igreja. Você pode fazer isso. Compartilhe no Facebook, compartilhe com o grupo da sua igreja, para que eles possam ser alcançados também por essa programação que vai falar aos nossos corações. Muito bem, glória a Deus. É isso mesmo. Nosso querido professor, irmão Douglas Scarpe, está aqui já compartilhando no seu Facebook, como eu também fiz, querido Douglas. E os nossos amados internautas, eles podem também ir compartilhando pelo Facebook, copiando o link, mandando também para a rede de amigos, não é, pelo WhatsApp, e assim nós faremos com que esta tarde ela não somente seja uma bênção para nós, mas também para muitos outros irmãos e irmãs. É a FAESP sempre contribuindo, procurando contribuir para o crescimento espiritual e intelectual. Querido Douglas, nós sempre a cada quarta-feira aqui afirmamos e reafirmamos o compromisso da FAESP nessa contribuição de auxiliar os nossos queridos irmãos que são vocacionados, aqueles que têm um chamado, não é? E que querem, de alguma forma, se prepararem para este chamado, para esta vocação. Esses queridos, como eles devem fazer para obter maiores informações e quais são os cursos que eles podem ou poderiam fazer para assim estarem melhor para a obra de Deus? Antes mesmo de eu passar todas as informações, eu quero mandar um grande abraço para aqueles que fazem acontecer, os nossos colaboradores da nossa querida FAESP. Mandar um abraço para o nosso irmão pastor Anderson da Hora, a nossa irmã Raquel da Hora, nosso irmão Wagner Mateus. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada um de vocês. O nosso diretor executivo, pastor Elias Torralbo, que está nos assistindo agora. Meus irmãos, Deus abençoe grandiosamente a todos vocês que no dia a dia da FAESP têm contribuído, têm colaborado com
muita eficácia. Que Deus possa retribuí-los grandiosamente. E se você deseja fazer um curso na querida FAESP, você pode acessar agora mesmo www.faesp.org. E lá no nosso site nós teremos todas as informações para mandar para você, ok? Lá nós temos curso Bacharel em Teologia, tem um link lá para você se inscrever para o segundo semestre desse nosso curso. Lá no nosso site você vai encontrar curso de capacitação ministerial, você vai encontrar o Teologizando, onde você vai estudar teologia com qualidade, com os professores da nossa querida FAESP, durante aí aproximadamente 1 ano estudando teologia, pagando apenas um valor. Meu irmão, eu nunca vi uma instituição fazer isso, pastor Wilson Faraço. É verdade, até eu mesmo, quando vi ali o cartaz, não é, e tomei conhecimento do valor, eu disse, mas espera aí, é a mensalidade? E aí a FAESP diz, não, é o curso todo. Compra, adquire e passa a estudar. Sim, era o meu sonho ter um curso desse lá no interior do Rio de Janeiro, podendo estudar da minha casa, no conforto da minha casa, pagando um valor de 150, 160 reais. Era o meu sonho. É porque isso também é uma proposta da FAESP, né? Dar condições e que isso seja acessível a todos, não somente a nós que estamos aqui próximos, né, estamos na capital, mas aqueles nossos irmãos que estão lá no interior Sim. do estado e que também necessitam se capacitar. Então você pode, como o pastor Wilson falou, você que está em outro estado, você que quer cursar, venha fazer parte deste projeto Teologizando. Temos alunos de todos os lugares do Brasil e até do exterior. Temos alunos da Inglaterra e de outros países. Então você acesse agora mesmo www.faesp.org e lá você vai ter todas as informações do que está acontecendo na nossa querida FAESP. Você também pode se inscrever no nosso YouTube, o YouTube da FAESP, que a cada semana está disponibilizando lá aulas, a cada semana está disponibilizando lá curso. Você pode fazer através do nosso canal. Se inscreva, ative o sininho para você ser notificado de uma nova postagem. Nós temos o Instagram e o Facebook da nossa FAESP. Se você ainda não segue, se você ainda não curtiu, procure aí Instagram faesp.teologia, faesp.teologia, e você vai todos os dias ser ministrado com uma frase, todos os dias ser ministrado com uma palavra postada no nosso Instagram. Sabe por quê, pastor Wilson? O nosso lema é fazer com que as pessoas possam crescer não só espiritualmente, mas também intelectualmente. E isso é interessante, querido Douglas, para quem ainda não acessou as nossas redes sociais, é que a FAESP ela tem um compromisso de praticamente ali, né, várias vezes durante a semana postar textos, não é, de teóricos, né, que vão ali sem dúvida nenhuma acumulando conhecimento em quem nos acompanha, porque o conhecimento ele é acumulativo. Verdade. Então a FAESP, muito embora ela tenha o seu público interno, são os alunos, aqueles que se matriculam, aqueles que buscam os cursos da FAESP, ela também pensa, não é, naquela proposta que ela tem, que aliás é uma missão, é um objetivo, servir à Igreja de Cristo. Pastor Elias sempre fala isso, nos lembra isso, que a FAESP ela está para servir a Igreja de Cristo. E sempre lembrando que o nosso viés é pentecostal. Então, que você possa estar se edificando cada vez mais com nossas postagens e que possa abençoar a vida de vocês. Muito bem, querido Douglas. Hoje, em nossa programação, nesta quarta-feira, nós temos o prazer de receber mais um de nossos queridos professores. Aliás, aproveito aqui para mandar um abraço, todo especial a todo o nosso corpo de docentes, um corpo formado por mestres, doutores, homens e mulheres que Deus tem escolhido para esse tempo, para ajudar a FAESP a concretizar todo o seu objetivo de ser, seu papel junto à Igreja de Cristo. E dentre esses professores,
hoje nós estamos aqui recebendo o professor Luiz Guatura, o querido professor Luiz Guatura, que irá trabalhar um tema, querido Douglas, olha, esse tema é muito especial, muito sugestivo. O tema desta quarta-feira é o pentecostalismo e suas marcas sociais. Portanto, querido telespectador que nos acompanha pela página aqui da RBC, também os compartilhamentos, as páginas que estão compartilhando dessa programação, todos vocês que estão aí pelo aplicativo, pegue o link do aplicativo da rádio, encaminhe, ainda dá tempo, encaminhe aí para os seus queridos amigos, parentes, familiares, irmãos e irmãs em Cristo, porque nesta quarta está imperdível. Vamos falar sobre a marca ou o pentecostalismo e suas marcas sociais. E para falar sobre esse tema bastante amplo, não é? Pastor Luiz Guatura da Silva Neto. Um rápido aqui, bem breve, relato sobre o nosso querido professor. Ele possui graduação em bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica de Ciências Humanas e Sociais Logos. Ele é especialista também em docência do ensino superior pela Faculdade Equipe Darwin, especialização em História de Igreja pela Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia da CGADB, especialista também em Novo Testamento pela Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia da CGADB. Ele também é mestre em Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutorando em Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Nós queremos dar as boas-vindas ao caro professor pastor Luiz Guatura. Seja bem-vindo, caro professor. Wilson Farrasso, obrigado, professor Douglas. É um prazer estar. Prazer é todo nosso, querido. Do Senhor Jesus. Prazer é todo nosso, querido pastor Luiz Guatura. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Já de início, antes que eu me esqueça, pastor Elias Torralbo, ele pediu para que eu lhe transmitisse um abraço todo especial. O senhor é uma pessoa querida, é uma pessoa amiga e é um prazer muito grande tê-lo em nossa programação. Que Deus lhe use, que nós possamos dialogar aqui, conhecer um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, pois esta é a proposta dessas quartas-feiras, onde a FAESP tem esse programa, o Teologizando com a FAESP. Inicialmente, nos diga, o senhor fala conosco de onde? Eu creio que nós estamos com um probleminha de internet, mas a nossa parte técnica aqui, nossa irmã Luciana, estará certamente restabelecendo a conexão. Espero que consigamos. É uma bênção, querido Douglas, receber mais um de nossos professores nesta quarta-feira, não? Sim, é muito bom. Nós temos aí a presença do nosso querido professor Luiz Guatura, que tem contribuído demais com a nossa instituição. Tenho recebido muito feedback dos alunos a respeito da disciplina que ele está lecionando sobre a teologia do ministério, né? Teologia do século XXI parece que foi o livro que ele indicou lá, e os alunos têm procurado esse material e está sendo edificados. Antes eu quero responder uma pergunta aqui da irmã, eu creio que é Josefa. Ela perguntou se os nossos cursos, eles são reconhecidos pelo MEC. Muito bem, vamos responder. Na verdade, nós temos vários cursos, irmã Josefa, né? Isso. Vários cursos. Desses cursos, apenas um deles, que é o curso de graduação em Teologia, que é um curso de nível superior, não é? E esse curso, ele tem já, não é? Ele tem a sua autorização, não é?
para ser lecionado, e estamos em fase de reconhecimento pelo MEC. Ok? Então nós estamos dentro desse processo de reconhecimento e acreditamos que muito em breve nós já teremos esse curso também, não somente autorizado, como também reconhecido pelo MEC. E que fase nós estamos passando, né, pastor? Verdade. Tantas coisas nós já adquirimos, tantas coisas para adquirir, mas nós hoje, você vier na FAESP, os nossos alunos que estão online, quando vier aqui, vai ver tantas coisas já prontas, elevadores funcionando, salas climatizadas que já tinham, e dentre outras coisas que a nossa querida FAESP. A própria biblioteca, o laboratório, o auditório e muita coisa boa. Nós estamos, aliás, prontos, preparados para receber agora, querido Douglas, os avaliadores do MEC. Sim. Que, aliás, não fosse por essa pandemia, não é? Certamente já estariam aqui, né, aqui conosco, e certamente já teríamos essa certificação que tanto esperamos, não é? Muito bem, creio que agora sim a nossa querida Sombra, a nossa irmã Luciana, ela restabeleceu a conexão com o nosso entrevistado de hoje. Pastor Luiz Guatura, diga para nós, o senhor está bem distante aqui da capital, não? Estou aqui na capital do Rio de Janeiro, pastor Wilson, e só para não esquecer, quero retribuir o meu carinho, meu abraço ao pastor Elias Torralbo, um amigo de longa data, né? E também ao meu respeito, a minha admiração pelos nossos diretores, pastor Joelton Bezerra da Costa e o pastor Joel Bezerra da Costa Júnior. Muito bem, meu amado. Hoje nós estaremos conversando com o professor, como já falamos aqui, professor Luiz Guatura, sobre esse importante assunto, não é? O pentecostalismo e suas marcas sociais. Eu quero iniciar, professor Luiz Guatura, lhe perguntando o seguinte: por que o pentecostalismo ele é considerado como a religião mais negra do Brasil? Se o senhor puder, inclusive, né, partir inclusive ali do início do século XX, quando surge o pentecostalismo, me parece que já é uma marca assim bastante enraizada, né, essa ligação entre o pentecostalismo e os irmãos, né, de cor negra. Pastor Wilson, hoje no Brasil, 61% dos membros da Assembleia de Deus, eles são afrodescendentes, né? São pretos, pardos, são descendentes dos africanos. O pentecostalismo, na realidade, é uma tradição, se é que eu posso usar essa expressão, é uma tradição que tem como vocação a periferia. Então, quando Farhan, William Seymour, já neto de escravo, ele encontra com Farhan e vai estudar na escola ali de Topeka, no Kansas, e que muitos de nós, né, muitos pesquisadores e alguns pregadores costumam colocar um pouquinho de emoção na exposição e fala que ele estudou fora da sala de aula, em pé na porta, e na realidade isso não é real, isso é um mito, né? Quando o William Seymour encontra com Farhan tinha um seminário, né, onde ele criou ali em Topeka, no Kansas. Então, Farhan convida ele para ser aluno. E como era proibido os negros, os afros americanos, estar no mesmo espaço que os brancos, e aí Farhan coloca ele numa sala, onde tinha uma janela aberta para dentro da sala onde Farhan lecionava para os brancos. Então, é mito dizer que William Seymour estudava por lá de fora, em pé, e também fala que é 4 anos, também não é nada disso. O curso durava alguns meses e o William Seymour, ele estudou, só não sentou no mesmo ambiente, mas ele ficou sentado numa cadeirinha e onde ele estava, ele tinha a visão da sala onde Farhan dava aula, e naquele tempo os irmãos pentecostais não tinham esse preconceito, e William Seymour vai para Los Angeles e vai para a igreja dele, que ele era origem metodista,
e na igreja dele ele é rejeitado, então ele começa a se reunir dentro da sua casa, né? A casa era de madeira, com assoalho, o número de pessoas começa a crescer, ela cede e ninguém sofre nada, porque o assoalho tinha mais ou menos de 80 a 1 metro de altura do chão, e quando cedeu as pessoas não se machucaram, não teve tanto prejuízo, só material, não pessoal, não humano. Ele aluga, então, um local onde havia funcionado uma metodista de descendentes africanos e que agora estava servindo como estábulo de cavalo. E começa, então, o que nós conhecemos a missão de fé apostólica na Rua Azusa. E nós, a partir, então, inicia o movimento pentecostal no mundo, né? E esse boom do pentecostalismo começa justamente com um descendente de escravo, William Seymour, que era um negro, né? Ele tinha deficiência num dos olhos, e o Senhor Deus abençoou de maneira sobrenatural o trabalho, onde todos iam para lá. Então, segundo a história, iam para lá os brancos, os negros, iam para lá os latinos, iam para lá de várias tradições, os anglicanos, os batistas, metodistas, presbiterianos, todos iam para lá. E como nós vemos lá em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo não faz acepção de pessoa, porque o texto é bem claro que quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, a Bíblia diz que ele desce sobre todos, sobre os apóstolos, sobre os discípulos e sobre as mulheres, e entre as mulheres estava a mãe do Senhor Jesus. E lá no capítulo 10 de Atos, quando o Espírito Santo desce na casa de Cornélio, o texto vai dizer que o Espírito Santo desce sobre Cornélio, sobre a sua família e sobre os servos e as servas, que na realidade nada mais é que os escravos. Então o Espírito Santo não faz acepção de pessoa. E na Rua Azul não foi diferente. Jesus batizava o Espírito Santo todos, brancos, negros, metodista, batista, presbiteriano, anglicanos, católicos orientais, católicos da tradição oriental, católicos romanos, porque eles chegavam lá curiosos pelo movimento e, emocionado, ia conversar com o pastor William Seymour e falava com o William Seymour como que eles poderiam ter aquela graça de Deus. E o William Seymour perguntava, você crê? E, segundo a história, eles diziam, eu creio. Então, é para você também. E o William Seymour punha as mãos e Jesus batizava com o Espírito Santo. Então, nós temos um pontapé do século XX, né? O movimento pentecostal moderno do século XX, ele não começa com a elite do cristianismo. E quando você analisa a história do cristianismo, 2000 anos de história, ou 19 século, o movimento do Espírito Santo está na elite do cristianismo. Tivemos uma queda, uma oscilação na internet, mas daqui a pouquinho será novamente, certamente, aí restaurado. Nosso querido professor estava falando sobre a origem do pentecostalismo e logo, assim que tivermos pronto, aí ele retorna e retoma deste ponto. E eu acho interessante, querido Douglas, que quando nós falamos sobre o pentecostalismo, estava aqui ouvindo, ele nasce, na verdade, na escola ali de Charles Fox Parham, com base nas escrituras, porque eles se despertaram a buscar e identificar, né, qual seria o sinal de quem é batizado com o Espírito Santo. E aí eles foram para o estudo do livro de Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E quando assim fizeram, começaram a observar que o texto sagrado trazia informações preciosas de como se comportava essa descida do Espírito Santo, de como aqueles que eram batizados com o Espírito Santo, eles passavam a falar línguas estranhas. Que coisa gloriosa, não? Gloriosa demais. Então e eles tomaram para eles essa promessa, né? E essa promessa é para nós, para os nossos filhos, para todos quanto buscarem. E eles liam a palavra de Deus nesta pegada. Isso é para nós. Nós queremos isso também. O Senhor deixou essa promessa para todos nós. Perfeitamente. Querido professor Luiz Guatura, estava comentando aqui com o nosso querido Douglas, enquanto estava restabelecendo aí a sua internet, de que podemos afirmar que o pentecostalismo ele nasce da interpretação correta da Bíblia Sagrada.
não é? Porque a partir dela é que eles começaram a ver que era uma promessa também para os seus dias, não? Sim, pastor. O movimento pentecostal, ele é lindo, porque na realidade ele não tem uma fronteira. E todos quantos acreditam, né, de acordo com a história, né, recebe o batismo com o Espírito Santo. E como eu estava dizendo, nós estamos tendo um problema aqui no Rio de Janeiro, me permite abrir um parênteses, o Rio de Janeiro é uma cidade bastante violenta, então nós tivemos ontem um incidente aqui, e o cabo da internet foi atingido por bala de fuzil da polícia e eles estão restabelecendo, então nós estamos tendo esse problema. Você me perdoe. Rapaz, que coisa. Tinha que ser no Rio, não é? Muito bem. Mas sigamos, não tem problema. Agora já está novamente aí restabelecida a conexão. Então, tá lá. Então, acontece. Quando o William Seymour falava para os irmãos de outras tradições, né, protestantes e até católicos, romanos e católicos orientais e anglicanos, enfim, ele perguntava... É para você também. E eles, emocionados, recebiam o batismo do Espírito Santo, onde houve uma mudança radical. E eu estava dizendo para vocês que nos 19 séculos que antecede ao movimento pentecostal de William Seymour, o movimento pentecostal esteve mais na elite do cristianismo. Esteve entre o clero, né? Esteve entre os monges, nos mosteiros, nos movimentos de santidade ou nos pietistas, como os grupos, né? De reformadores, como os petistas, os quakers, os huguenotes, os morávios, né? O próprio John Wesley ele vai ter uma experiência com o Espírito Santo a partir dos irmãos morávios, porque na viagem dele de retorno a Londres, né, ele tem um problema, ele veio para a missão aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, e ele tem um pequeno problema, e ele retorna à missão, chama ele de volta para a Inglaterra, e na viagem de retorno, o que acontece? O navio enfrenta uma grande tempestade. Só que todo mundo chorando, todo mundo desesperado ali, o próprio Wesley amedrontado, mas havia um grupo no navio que estava cantando, dando glória a Jesus, orando, rindo, que era os irmãos moráveis, que chamou a atenção de Wesley. Quando Wesley chega em Londres, ele encontra com um pastor morável, aonde na rua Aldergeist, o Wesley, nos primeiros 10 minutos de mensagem do pregador, do pastor morável, ele até se aborrece, ele não se adapta à mensagem, fica irritado, tem vontade de sair do ambiente, mas quando ele pensa em sair, o Espírito Santo manifesta na vida de Wesley, e ele diz que começa a sentir algo purificando ele por dentro. Daí ele diz que a segunda bênção, né? A primeira é o batismo nas águas e a segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo, né? E aí, então, nós sabemos agora quem é John Wesley. Foi essa experiência a partir de uma caminhada, de uma viagem que ele faz com os irmãos morávios, retornando para Londres. E quando você chega no século XX, você verifica que o Espírito Santo ele não manifesta agora entre a elite da sociedade, mas ele começa a manifestar de maneira exacerbada, de forma graciosa e também sem limite, né? Entre os irmãos periféricos ali na rua Azusa, né? Pastoreada por William Seymour. Então você vê que não tem fronteira. E ali começa. Então, o movimento pentecostal do século XX, ele é um movimento que acontece na periferia. E aí, quando você vem para o Brasil, aonde acontece? Também na periferia. Começa lá no Pará, um estado periférico, uma região já empobrecendo por conta o látex, né, a borracha já havia perdido seu valor e já estava uma situação bastante difícil no norte do Brasil. E quem entra em cena? O Espírito Santo, através de Gunnar Vingre e Daniel Berg. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, não é? Estamos tendo uma aula de história aqui do pentecostalismo e é uma bênção, certamente, não somente para nós, querido Douglas, mas para todos os nossos queridos irmãos internautas, nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pela RBC. Queridos, vocês podem colocar para nós aí no compartilhar aí também no chat, né, ou na mensagem, né, os seus comentários e suas perguntas. Estamos diante de um exímio professor
não é, de pentecostalismo, de história do pentecostalismo. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, faça-nos, mande aí a sua pergunta e nós estaremos repassando aqui para o nosso querido professor. Professor Luiz Guatura, uma outra pergunta. Quando o irmão fala sobre esse movimento, ele ser um movimento que ocorre na periferia, e sem barreiras, né, sem fronteiras, né, vai para além das fronteiras, inclusive de nacionalidade, não é, e chegou até o Brasil também. Podemos dizer então que o pentecostalismo é um movimento de acolhida, não? Sim, pastor. O pentecostalismo, ele não faz acepção de pessoa. Quando você olha a história das Assembleias de Deus no Brasil, que é o maior movimento pentecostal do mundo, tá? Onde agrega milhões de fiéis. O pentecostalismo na Alemanha, por exemplo, não chega a último dado, a última informação que eu tive, não chegava a 8 mil crentes pentecostais na Alemanha, para o senhor ter uma ideia. Na Alemanha, o último dado que eu tive informação, que eu tive acesso, os membros da igreja, ou que professava ser pentecostal, não passava de 8 mil pessoas. No Brasil, nós temos milhões, né? Praticamente 70% ou até mais um pouco, 80% dos evangélicos no Brasil estão dentro da igreja pentecostal. E lógico que 90% desse número está dentro das Assembleias de Deus. Tá? A Assembleia de Deus, ela como movimento, ela agrega muito até 2015, quando nós deixamos de ser um movimento e passamos a ser uma instituição a partir da criação da declaração de fé da nossa convenção e também da Convenção Geral e também da construção do credo da convenção, da CONAMAD, né? Da Convenção Nacional da Assembleia de Deus de Madureira. Então, a partir dessas duas datas, até essas datas, então o movimento pentecostal, a Assembleia de Deus era um movimento, e como movimento agrega. E aí, por que ela é de acolhida? Porque, na realidade, nós começamos na periferia. E quando se pergunta por que começa pela periferia, nós temos um contexto histórico, que eu peço até um pouquinho mais de tempo para poder expor esse tema, que é o seguinte: em 1910, acontece a primeira conferência ecumênica na Escócia, onde compareceram mais de 2 mil delegados representando as missões no mundo. Tá? Só que nesse evento, comparece também um pouco mais de 80 pentecostais. Eles vão lá nessa conferência ecumênica e questionam por que o continente latino-americano não entra como não alcançado. E qual é a alegação? Os pentecostais traduzem que o continente latino-americano não era um continente cristão, mas era um cristianismo pagão. Por quê? Porque a teologia pregada no início do século XVI, XVII, no descobrimento do Brasil e dos demais países latino-americanos, se misturaram com o ocultismo, com as religiões afro e também com o ocultismo do índio, do ameríndio aqui no continente. Então acabou tornando-se um cristianismo pagão. E aí então eles queriam que fosse incluído naquela conferência o continente latino-americano como um continente não alcançado, para poder enviar missionários para cá. E daí, então, as conferências ecumênicas começaram a acontecer aqui no continente latino-americano. Aconteceu em Cuba, no México, aconteceu no Canal do Panamá, aconteceu no Paraguai, no Uruguai, no Brasil, na Argentina, aconteceu também nos Estados Unidos. E esses eventos chegaram à conclusão. Qual era a conclusão? De que a igreja protestante histórica ela deveria abandonar a periferia e vir para os grandes centros, porque qual era a ideia da missão americana? Se nós tomarmos a elite, se nós convencemos a elite, se nós evangelizarmos a elite latino-americana, nós tomamos o continente. Então, as igrejas protestantes, que a partir de 1832, quando com a vinda da família real ao Brasil, em 1808, e da liberdade dos anglicanos, dos metodistas que vinham para cá com missão pastoral, não com missão de fé, mas missão pastoral. Então nasce a primeira igreja em 1832, 33, mais ou menos.
E aí, com o estabelecimento da República, essas igrejas então começaram a trabalhar com missão, né? E aí eles trabalhavam na periferia. Por que na periferia? Porque a Igreja Católica não tinha padre suficiente para a zona rural, para a periferia do Brasil. E os fazendeiros também gostavam dos protestantes. Por quê? Porque os protestantes iam para a fazenda, na casa dos colonos, falava de Jesus, no final de semana que era uma mazela, uma miséria na fazenda, porque bebiam, brigavam, então havia muita violência na fazenda, morte. Quando os protestantes históricos chegaram nas fazendas, acabou isso. Por quê? Porque as pessoas se convertiam à fé cristã, protestante, então parava de beber, parava de fumar, automaticamente parava de brigar e também o trabalho produzia, porque os irmãos trabalhavam com alegria, cantando, louvando o nome do Senhor, e os pastores protestantes iam no final de semana para a fazenda, fazia culto, fazia festa, aquela coisa toda. Então os coronéis, os fazendeiros faziam vista grossa para o protestantismo, isso no final do século XIX e início do século XX. Mas com o advento da Conferência Ecumênica, as missões americanas propuseram então às igrejas históricas caminharem para os grandes centros. Por quê? Porque precisavam então agora atingir a elite. E aí então começaram a criar escolas, começaram a criar a universidade, onde nós temos a UMESP, temos a Mackenzie, temos os colégios batistas. E então essas igrejas históricas começaram a caminhar para os grandes centros e abandonaram a periferia. Também temos a proposta de que os metodistas, presbiterianos, batistas, congregacionais, começar a se envolver na política, se envolver também nos clubes. E aí nós temos os primeiros membros da igreja histórica na maçonaria. Nós criticamos muito, mas na realidade os primeiros que entraram na maçonaria entraram como infiltrados, né, para poder ter acesso à elite, para poder evangelizar, e assim o Brasil tornasse um país protestante. Não só o Brasil, mas todo o continente latino-americano. O que acontece? Quando chega em 59, o Papa João XXIII declara a abertura do Concílio Vaticano II. E aí acontece, já lá no meado da década de 60, de 1960, né, termina em 62 o concílio, ali em 65, 69, coisa parecida, acontece a Conferência dos Bispos Latino-Americanos. E nessa conferência, eles rompem com a elite latino-americana. Então, ou seja, lá no início, nos anos 40, 30, 40, 50, os protestantes rompem com a periferia e começam a migrar para os grandes centros. E os padres católicos rompem com a elite e começam a migrar para a periferia. Ou seja, os dois grupos, o grupo periférico fica à deriva dos protestantes e a elite latino-americana fica à deriva da Igreja Católica. Só que a periferia teve a bondade de Deus que nessa brecha que entra os pentecostais, nascidos em 1911, ali em Belém do Pará. E aí, então, os pentecostais começam a trabalhar. E, logo em seguida, nós temos o Brasil saindo da zona rural para a zona urbana com a criação das indústrias, a partir de Getúlio Vargas, depois Juscelino Kubitschek e assim por diante, após a Segunda Guerra Mundial. Então, acontece, os pentecostais tinham uma sensibilidade periférica, porque vieram da roça. Então, chegava na cidade, a missa não era igual àquela lá da roça, onde o padre ia uma vez por mês, ou demorava 2, 3 meses para ir lá. E por conta disso, o culto da Assembleia de Deus era um culto familiar. O que acontecia? Minha família, por exemplo, é uma família grande, né? 18 filhos, 12 filhos, 15 filhos. Minha família Guatura, descendente francês, chegou no início do século XX aqui no Brasil. Então, quando encontrava um pentecostal, convidava para ir na igreja, porque ele não sabia que tinha cinema, né? Não sabia que tinha lazer. Então, no final de semana, fazia o pentecostal convidava para ir na igreja. Ele ia na igreja da Assembleia de Deus, chegava lá, o dirigente era uma pessoa simples, né? Modesto conhecimento. Aí apresentava a família toda. Está conosco nessa noite o irmão fulano de tal, está com a família, e estão bem-vindo, aí todo mundo dá o bem-vindo, e aí aquela alegria toda. Então,
as pessoas que vieram da roça para a periferia dos grandes centros, eles se sentiram acolhidos na Assembleia de Deus. Esse é o primeiro passo de acolhimento. O segundo passo, né, no início do século passado, ali no meado do século, uma moça solteira que engravidava sem casar, o pai colocava para fora de casa. E ela, onde ela encontrava acolhida? Na Assembleia de Deus. O ébrio, né, a pessoa viciada em álcool, ele ganhava o dinheiro dele no final de semana, bebia o dinheiro todo, e no domingo ele voltava para casa, para segunda-feira trabalhar de novo. Aí passava em frente a uma Assembleia de Deus, aí ele entrava na igreja, bêbado, sujo, mal cheiroso. Os irmãos pegavam ele, colocavam sentadinho no último banco e ficavam cuidando dele. Eu me lembro, não era tão velho, mas eu era garoto já, também não tão criança. Lembro que o nosso dirigente dizia, vamos à igreja em espírito de oração, porque o bêbado entrava, gritava, daqui a pouco começava a chorar. A igreja começava a orar, intercedendo por ele, e aquele homem ébrio aceitava Jesus no final do culto. Já no outro dia os irmãos iam na casa dele. No final de semana os irmãos já estabeleciam a escola dominical, e daqui a pouco já virava um ponto de pregação. Então a Assembleia de Deus ela é uma tradição de acolhida por conta dessas questões. Nós nunca olhamos no presente, nós sempre olhamos para o futuro. Por isso que ela é uma tradição de acolhida. Muito bem, rapaz. Nós estamos aqui nos deliciando, professor Luiz Guatura. É uma aula, na verdade. Nosso programa hoje está uma aula de história. Também pudera, professor de história, não é? Sim. Teologia histórica, não é? E vários de nossos amados e queridos irmãos, eu teria algumas outras perguntas a lhe fazer, mas quero aqui comentar alguns, né, algumas mensagens que chegam a nós, né? Então, o Silvio Inácio, ele manda um abraço no coração, ele diz: um abraço no coração, meu pastor, obrigado por tudo, que Deus continue sempre te abençoando, o Senhor e toda a sua geração. A Vilma Barreto também conosco, Sérgio Luiz, grande abraço, meu mestre Guatura. A Gisele Souza, ela diz: o neopentecostalismo, anota aí porque é uma pergunta, tá? O neopentecostalismo pode ser visto como uma das causas da migração de muitos jovens para a teologia reformada? Isso é algo interessante, né? Ou, aliás, não sei até que ponto isso é fato ou mito, não é? De que há uma saída dos nossos jovens para a teologia reformada, e caso haja, se o neopentecostalismo seria, porventura, uma dessas causas, não é? Temos aqui também Antônio Ferreira. Meu nome é Antônio Ferreira, presbítero, lá em Barreiras, Bahia. Oh, que legal, olha, hein? Que bênção, rapaz. Ministério da Castanha do Pará, lá em Bahia. E ele diz: fico feliz, pois por esta aula sobre o pentecostalismo e o avivamento, cumprindo assim a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28. O Josué de Azevedo, abraço dos cariocas, Rio de Janeiro, ao estimado pastor Luiz Guatura, professor dedicado, Deus abençoe. Conhecimento mais a fundo sobre este tema, que bênção, pessoal aplaudindo aqui, Adriano Marques e outra. A Rafaela Guatura, você falou que a sua família é grande, olha uma delas aí, né? Meu tio pastor Luiz Guatura, é muito bom te ouvir. A Betinha, pastor Guatura, servo de Deus vivo. Lessa Júnior, grande abraço ao professor Guatura, da igreja de Itaperuna, Rio de Janeiro, e muitos outros, Fátima Barbosa, outros também. São dezenas, viu, professor, de pessoas que estão aqui, de queridos, que sempre acompanham a nossa programação do Teologizando a cada quarta-feira, e que estão também participando aqui, comentando sobre essa extraordinária aula. O professor fica à vontade para responder a esta pergunta da Gisele sobre esta questão. Ela sinaliza aqui a questão da migração de alguns jovens para a teologia reformada, e se a causa seria o que vemos aí do neopentecostalismo. Então, pastor Wilson, nós temos que voltar um pouquinho a fita, que na realidade qual é o crescimento ou a porta aberta para o nascimento do neopentecostalismo, né?
das comunidades, que nós chamamos de comunidades evangélicas, e depois elas começaram a ter nomes, né, deixaram de ser comunidade, porque é o seguinte, o pentecostalismo era, grosseiramente, uma marca registrada da Assembleia de Deus. Então, as pessoas pentecostais tornavam-se membros da Assembleia de Deus. Mas muitos irmãos batistas, metodistas, presbiterianos, eles não tinham a vontade de ir para a Assembleia de Deus por causa da questão da nossa tradição de uso e costume. Gostavam do movimento, gostavam do fervor, gostavam da oração, gostavam daquela emoção da Assembleia de Deus, do culto da assembleiano, mas tinham a dificuldade, né, por questões da nossa tradição de uso e costume, eles não iam. O que acontecia? Os nossos filhos, né? Os nossos filhos, nossos pais, não podemos abrir mão disso, não podemos também negar isso, os nossos pais, os nossos avós eram pessoas modestas de conhecimento. Meu pai e minha mãe, por exemplo, eles eram semi-analfabetos, sabia apenas escrever o nome. O meu avô já era analfabeto mesmo, não sabia nem escrever o nome, minha avó também. Mas eram crentes fervorosos. Por conta disso também, os nossos pastores, os presbíteros da Assembleia de Deus, ali no meado, na primeira metade do século XIX, eram muito simples, eram pessoas, alguns analfabetos mesmo. E o que acontecia? Só que Deus começou a abençoar a nossa igreja e também a nossa família. Então, o nosso pai era analfabeto, mas Deus abençoava e começamos a estudar. Então, ou seja, quando os meninos começaram a completar 15, 16, 17, 18 anos, ele gostava de ver o irmão, aqui eu vou usar um nome em tese, ele gostava de ver o irmão Joaquim pregar, o irmão Paulo pregar, o irmão José pregar. Só que o irmão José era diácono, né? E ele era uma criança, era um adolescente, foi batizado com o Espírito Santo com a imposição do irmão Joaquim, do irmão José, do irmão Paulo. Só que esse jovem, esse menino, esse adolescente, ele cresceu, ele foi para a academia, ele foi para a universidade. Talvez nem todos, mas um grupo, né? Um grupo modesto foi. Quando eles voltaram da universidade, advogado, engenheiro, ou até mesmo oficial militar, sargento do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, enfim, quando eles chegaram, aquele irmão José, aquele irmão Paulo, aquele irmão Joaquim, que era diácono quando ele era adolescente, agora eles são pastores. E também aquele menino, agora também é um advogado, é um oficial do Exército, ou é um engenheiro, ou é um professor. E aí o irmão Joaquim, o irmão Paulo, o irmão José, não mudaram a mensagem, porque eram analfabetos. Então pregava a mesma mensagem. Esses meninos, esses jovens, agora, não gostavam mais, não atingiam mais eles. Eles foram para Batista. Chegou na Batista, não aguentava o culto batista, porque o culto batista, o culto presbiteriano, o culto congregacional, metodista, era um culto formal, não era igual ao da Assembleia de Deus. O que aconteceu? Esse grupo de pessoas chegou nas igrejas históricas, né, pentecostais. Chegou lá, pegou um grupo de pessoas daquelas tradições que queriam ser pentecostais e aí iniciou, então, o nascimento das comunidades, né? Você pode ver, esse foi um dos pontos. Tem outros, né? As igrejas Brasil para Cristo, Deus é Amor, tem outras questões. Mas esse neopentecostalismo, né, que abarca a juventude, ele tem o seu início nesse contexto. Um contexto que nós assembleianos, nós nos preocupamos muito com o futuro, com a escatologia. Nós não nos preocupamos em aparelhar o Estado, né? Em formar os nossos filhos para serem advogados. E hoje estamos ali com 3, 4 ministros do STF. Por exemplo, os presbiterianos têm 3 ou 4 pastores ministros de Estado. Nós não temos nenhum assembleiano, porque nós não temos essa mão de obra preparada. Hoje, daqui a alguns anos, né, nós temos aí o neto do pastor Wellington, que é juiz e parece que foi promovido ou será promovido. Então, nós começamos a ocupar esse espaço, mas depois de 100 anos. Por quê? Porque os nossos pastores não se preocuparam com essas questões. Nós nos preocupamos com o arrebatamento da igreja. Então, os jovens assembleianos completavam 18 anos, já arrumavam um emprego, e já arrumava uma namorada e casava, e já queria ser obreiro, já dedicar ao ministério, porque Jesus está voltando, Jesus vai voltar amanhã. Aquela gravadora Bom Pastor tinha um slogan: vivamos hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então essa Síndrome de Tessalônica, né? Desculpa, é isso. Nós tínhamos essa gana do arrebatamento da igreja. Nós não preocupávamos estudar, nós preocupávamos trabalhar, formar família e pronto. Mas hoje não.
O segundo ponto é que nós nos prendemos muito na mensagem textual ou temática, enquanto que os teólogos presbiterianos, teólogos reformados, eles têm uma mensagem expositiva. E a mensagem expositiva, para quem tem uma formação acadêmica, para quem estuda, para quem é pesquisador, a mensagem expositiva, ela não somente prende atenção por conta de cultura, como também aviva o nosso coração com a palavra de Deus, aquece a nossa fé. Então, nós, assembleianos, trilhamos muito pela mensagem textual e temática, e a mensagem expositiva nós abandonamos, até por causa da nossa formação, por causa dos nossos obreiros, a formação dos nossos obreiros. E diferente dos presbiterianos, metodistas, mas os presbiterianos hoje, que tem uma mensagem expositiva, né? Começa lá atrás, vai construindo, e isso atrai realmente os jovens de hoje. Por quê? Porque eles estão na academia, a mídia, a tecnologia não tem fronteira, né? Eles estão estudando, faz inglês, faz francês, estuda, faz curso, viaja. Então, a cultura hoje dos nossos jovens, nossos filhos, pastor Wilson e irmão Douglas, é uma cultura, sabe, rica, diferente de nós, que a gente nem televisão tinha em casa. O rádio foi depois dos anos 40, 50. Então, hoje, nós, assembleianos, precisamos atentar para isso. Então, um dos motivos tem vários, do nascimento do neopentecostalismo, são essas duas questões, né? A primeira é a questão dos nossos jovens que se formaram e já não suportam, não conseguiam ouvir a mensagem do irmão Joaquim, do irmão Paulo, do irmão José, porque era uma coisa meio repetitiva, né? E aí acabou migrando para a igreja histórica, mas chegando lá também não gostou do culto formal, mas encontrou um grupo de pessoas que queriam se renovar. Então juntou a fome com vontade de comer, onde nasceu as comunidades neopentecostais. O outro lado é a questão do desgostarem da mensagem reformada por ser mensagem expositiva. Mas existem outros caminhos. A questão do espaço político, onde alguns neopentecostais começou a trabalhar. Tem um outro espaço que é a questão da melhor-idade. Nós temos hoje igreja que trabalha a questão da melhor-idade, aquela tradição que só fala para a terceira idade. Temos aqueles que trabalham, uma outra igreja que vai trabalhar povão, e temos a neopentecostal que vai trabalhar com um brasileiro que está se ascendendo socialmente, né? De forma, está subindo a classe média. Então temos esses caminhos. Mas, respondendo a pergunta do irmão aí, não é só isto, né? Essa questão da irmã, ela é nova, ela não é antiga, não. A raiz do surgimento do neopentecostalismo foi justamente os nossos jovens que foram para a academia, e quando voltaram, a pregação era a mesma. E aí caminharam para as igrejas históricas, mas não agradou o culto, mas encontrou um grupo de pessoas lá da igreja histórica que queria se renovar. E aí acabou, então, surgindo as primeiras comunidades neopentecostais. Olha, querido professor Luiz Guatura, que aula, que momento especial. Eu estava aqui pensando, né, a gente aqui tomando um cafezinho, ouvindo o professor Luiz Guatura, tomando uma aguinha, nossos queridos irmãos ouvintes também em suas casas, né, em seus lares, ou em qualquer outra parte, não é, ouvindo esta aula tão especial do nosso querido professor. É uma pena que o horário, querido professor Luiz, Douglas, ele voou. Não, já acabou o programa. Já vi chegar ali o pastor Davi Prado, que tem um programa na sequência, Tempo de Cura, não é? Que vontade de falar para ele, rapaz, dá para começar uma hora mais tarde? Verdade. Mas não é possível. Querido Douglas, nós precisamos encerrar este programa. Deixa a sua última palavra aí ao professor Luiz Guatura, também a todos os nossos internautas que estão conosco. Deus abençoe a todos vocês que esteve conosco até agora. Professor Luiz Guatura, que belo conhecimento, que programa recheado. Que Deus possa abençoar a vida do senhor, toda a família, todos os ouvintes. Fiquem com Deus. Professor, pastor Luiz Guatura, nós vamos ter que remarcar, porque é muito conhecimento, foi muito bom, nós vamos nos falar e o senhor certamente já fica aqui o convite, não é, para que esteja conosco outras vezes no Teologizando com a FAESP. Muito obrigado, pastor Wilson, muito obrigado, Douglas, e eu aproveito essa minha fala para parabenizar a nossa FAESP,
ao pastor Elias Torralbo e também pela ideia brilhante dos nossos diretores em fornecer centenas de bolsas para os nossos jovens vocacionados para a teologia. Isso vai ocupar um espaço, uma lacuna que temos na nossa igreja. Então eu agradeço o espaço, agradeço o carinho, agradeço o convite e estou à disposição da nossa faculdade, a nossa FAESP. Muito bem, querido professor, pastor Luiz Guatura, somos nós que agradecemos, Deus abençoe, foi uma grata surpresa e uma felicidade muito grande poder ter o professor Luiz Guatura como o nosso professor aqui na FAESP. Muito bem, amados e queridos irmãos, nós estamos por terminar, não é? Teremos que pôr uma vírgula em nossa programação, mas fique ligadinho, porque próxima quarta-feira teremos novamente o Teologizando com a FAESP, mais um convidado aqui para a próxima quarta-feira. Olha, vá compartilhando, nós tivemos outras quartas-feiras passadas com temas tão importantes quanto este, e você pode crescer na graça, crescer no conhecimento, até porque a FAESP é o lugar, querido Douglas, do seu crescimento espiritual e intelectual. Olha aí que maravilha. Então nós vamos orar agora para encerrar o nosso programa. Deus abençoe a irmã Luciana, que aqui está nos ajudando. Deus abençoe querido Douglas, amém. Pastor Luiz Guatura. Deus abençoe a todos os nossos internautas e aqueles que até aqui estão acompanhando o Teologizando com a FAESP. Não somente até aqui, daqui a pouquinho, pastor David Prado com o programa Tempo de Cura. Então fique ligadinho aí, nós vamos orar e encerrar esta programação. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar e glorificar o teu nome. Sabemos, Senhor, que tu podes tudo e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu peço-lhe agora que o Senhor siga abençoando, ó Pai, a nossa mantenedora, a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, abençoando os nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior, que, ó Pai querido, não somente nos presidem, como também são os diretores gerais da nossa faculdade, a Faculdade Evangélica de São Paulo. Abençoe, ó Pai, o teu servo, escolhido para estar à frente desta, ó Pai, tão importante tarefa, pastor Elias Rangel Torralbo, nosso diretor executivo. Também eu lhe peço uma bênção toda especial a toda a equipe FAESP. Ó Deus, abençoe a parte técnica, abençoe, ó Pai, aos discentes, aos docentes, aos coordenadores, enfim, Senhor, que a tua bênção seja sobre as nossas vidas. E agora, ó Pai, antes de finalizar esta oração, eu peço que o Senhor alcance cada um dos teus servos e servas, todos esses que espalhados estão por este grande Brasil e até mesmo fora dele. Ó Pai, aqueles que acessam essa programação através da rádio RBC, a rádio da nossa igreja. Deus eterno, abençoe, ó Pai, toda a equipe técnica da RBC e que a tua bênção, Senhor, repouse e siga sendo com cada um de nós. Este é o meu pedido, assim eu faço essa oração no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Querido Douglas, Luiz Guatura, irmã Luciana e a todos, nós estamos ficando por aqui com o programa Teologizando com a FAESP. Próxima quarta-feira, às 3 da tarde, nós esperamos você com o nosso programa Teologizando com a FAESP. Tchau, Deus abençoe a todos. Venha estudar Teologia na FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Cursos bacharel em Teologia, curso à distância e aconselhamento familiar. Informações 2796-9122, ramal 5, ou acesse www.faesp.org. No Instagram e Facebook, siga @faesp.teologia. FAESP, 40 anos. Tradição no ensino teológico. Quero ser como um jardim regado.